Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam tudo bem. Como a Beatriz falou, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o Microsoft 365 Business Premium, ou as ferramentas, principalmente as ferramentas de segurança avançada que ele entrega aí nesse licenciamento. E claro que aí, como está no slide aí sendo demonstrado, o Business Premium ajuda aí na administração do seu negócio com tranquilidade em um mundo híbrido, né? Hoje em dia a gente tem, depois da pandemia aí, a gente tem muitas empresas que adotaram o home office ou trabalho híbrido, né? E hoje em dia a gente precisa ter ferramentas avançadas aí para atender os nossos colaboradores e usuários. Bom, pessoal, o que a gente vai falar um pouquinho hoje, então? A gente vai falar sobre os principais desafios para pequenas e médias empresas em um mundo de trabalho híbrido, habilitando a colaboração e a segurança de TI com o Business Premium. Vamos falar sobre o Microsoft Defender for Business, que é o segurança de endpoint, está incluso dentro da licença do 365 Business Premium. E vamos falar aí sobre os benefícios comerciais que o Business Premium entrega, como redução de custos e complexidade. Aí, pessoal, a gente vai falar como a maneira como trabalhamos um retrato do passado. Aqui, a gente vai utilizar hoje nos slides uma empresa fictícia aí com o nome de Northwind Corporate. Essa empresa, o que significa ali um retrato do passado? O que a gente pode usar ali que seria antes da pandemia, onde praticamente quase 100% das vagas eram presenciais. Então, os colaboradores estavam sempre dentro de casa ali, né, dentro da empresa, do ambiente da empresa, na rede da empresa, né, trabalhando, utilizando os recursos ali. E a gente não tinha tanto acesso externo. Quando tinha, precisava de uma VPN para fazer o acesso, fechar o túnel, e aí com isso a gente conseguia acessar ali os dados da empresa, o ambiente empresarial. Mas no passado ali, a proximidade física ela facilitava a segurança e agora, com o trabalho remoto, surgem novos desafios, tá? E aí, o novo normal, trabalho de qualquer lugar. Então, o foco do 365 Business Premium é poder habilitar a colaboração e a segurança de TI para pequenas e médias empresas. A linha Business do Microsoft 365, ela é uma linha que é designada a pequenas e médias empresas. Ela tem uma limitação de 300 licenças, 300 assentos que a Microsoft chama. Ou seja, então você pode comprar 300 licenças dele, a partir da 301 ali você tem que partir para licenciamento Enterprise, que aí seria uma linha 3 E5, que entregam alguns outros recursos parecidos com o que o Business Premium entrega. Mas eu vou falar também depois, mais para frente, um pouquinho ali sobre o comparativo entre o Basic, o Standard e o Premium, onde vocês poderão ver ali o diferencial entre eles. É, mas falando ali, agora, voltando a falar aqui um pouquinho do novo normal, né? Os funcionários podem trabalhar de casa, remotamente, ou de qualquer lugar. Então, e aí com isso via internet, eles acessam ali o ambiente da empresa, né? E, e ele pode ter uma infinidade de dispositivos móveis, e aí com isso pode aumentar o risco de segurança. E a gente traz até um dado aqui do Gartner que 74% das empresas pretendem transferir funcionários para o trabalho remoto de forma permanente. E aí, os principais desafios para pequenas e médias empresas. Como eu falei, né, o Business Premium, a linha Business do Microsoft 365 é designada para pequenas e médias empresas, então aqui a gente está falando mais relacionado da linha Business e depois ali do 300 partir para a linha Enterprise, e não vai estar fora de compliance, mas ela é direcionada para pequenas e médias empresas. E aí, como podemos fazer um trabalho distribuído? São algumas perguntas que ficam, né? Como podemos manter a segurança e como podemos reduzir nossos custos? E aí, a gente tem ali o que foi falado no slide anterior, vários funcionários trabalhando em vários locais, então a gente não tem um local fixo. Muitas empresas aí trabalham em ambiente híbrido, onde o funcionário vai uma, duas vezes por semana no escritório, os outros dias ele fica remoto. Então, não importa se ele está de casa, se ele está no hotel, onde ele está com as ferramentas que a gente tem hoje que entrega aí, é tudo via acesso via internet. Então a gente não precisaria, por exemplo, aí de uma VPN para estar podendo acessar os dados da empresa. E aí com isso a gente necessita bastante de segurança, uma segurança mais robusta. Uma infinidade de dispositivos pessoais e dispositivos móveis.
Hoje em dia, muitas empresas também liberam para que os seus colaboradores utilizam seus dispositivos pessoais, por exemplo, como celulares, tablets, né? E com isso é importante que a gente tenha um gerenciamento desses aparelhos, mesmo que eles sejam pessoais, mas porque a gente tenha um gerenciamento no acesso deles aos dados da empresa. Porque, como eu falei, hoje é tudo via internet, e ali pode acontecer muitas vezes, até sem querer, algum vazamento, algo do tipo. Mas é importante, então, que a gente tenha regras políticas ali para que, quando os colaboradores utilizem os dispositivos pessoais dele, eles tenham segurança na hora de acessar e a gente não tenha um problema de vazamento ou algum acesso indevido, tá? E aí, aumento de phish e ransomware, algo que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente aqui nos slides, mas da pandemia para cá, para frente, em 2020, 21 para frente, os atacantes eles começaram a olhar mais para pequenas e médias empresas. Antes eles davam um olhar muito maior para as grandes empresas, né? Os ataques, mas hoje eles têm atacado aí as pequenas e médias empresas. Então aumentou muito esses ataques, e aí aumento de phishing, ransomware faz parte disso. Então a gente vai falar também sobre um pouquinho dessa parte de segurança mais para frente, tá bom? Então, as pequenas e médias empresas são cada vez mais objetivos de cyberataques, como o ransomware. Aqui a gente traz alguns dados bem legais, que um terço ali de todos os ataques cibernéticos são direcionados a pequenas e médias empresas, e 61% das pequenas empresas que sofreram ataque cibernético recente não conseguiram operar. Aí tem até um custo ali de 108 mil K, 108 mil dólares, desculpa, o custo médio de uma violação de dados SMB. Ou seja, a gente tem um número grande aí onde as pequenas e médias empresas tiveram seus dados ali roubados e com isso acabaram talvez até fechando as portas. Então, por isso que eu digo que a segurança é muito importante para que a gente não sofra esses ataques aí de ransomware ou acessos mal intencionados. Com isso, a gente precisa ter uma segurança robusta e avançada. E o Microsoft 365, junto com o Defender, Purview, Intune, o Entra ID, ele vai entregar ali essas ferramentas trabalhando junto, elas vão entregar uma segurança avançada. Aí falando mais um pouquinho aqui sobre as pequenas e médias empresas que são vulneráveis a ataques cibernéticos, a gente tem alguns relatos aqui de alguns gerentes de algumas empresas informando onde eles enviaram um e-mail para alguém e aí acabaram tendo um ataque ali e com isso acabou perdendo dinheiro, né? Gerando custo, isso e o custo é alto para essas empresas. Aí, pessoal, falar agora o comparativo aí do Business Premium com o Business Standard e o Business Basic, que são as três linhas aí que o Microsoft 365 Business entrega. O Business Basic é o mais básico de todo, né? Já pelo nome. Ele entrega somente os serviços de nuvem da Microsoft, que aí é o Microsoft Teams para colaboração. O Exchange Online, que aí é a caixa de e-mail, certo? Ele entrega 50 gigas por caixa. O OneDrive por usuário, ele entrega 1 TB de espaço por caixa e por usuário. E o SharePoint também entrega 1 TB e você tem mais 10 gigas por conta ali, por licença que você tem. Então, por exemplo, você tem o 365, então você já tem 1 TB de espaço e você tem mais 10 usuários ali licenciados com o Business Basic, por exemplo. Então são mais 10 gigas por usuário, então são 100 gigas a mais aí. Então você teria 1,1 TB ali de espaço dentro do SharePoint para estar utilizando como file server, com os seus sites ali, sua intranet. Com o Business Basic, a gente também consegue acessar via web os aplicativos do Office, o Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Porém, esse aplicativo do pacote Office via web, eles têm uma limitação. Então, os aplicativos instalados ali na máquina, os aplicativos desktop, eles são muito mais robustos ali, têm muito mais recursos avançados, que entregam recursos avançados que eles via web não entregam, tá? Aí o Business Standard entrega as mesmas configurações, mesmos recursos que o Business Basic entrega, mais o pacote Office ali, os aplicativos para serem instalados no desktop. Ele traz, além de todos esses que são padrões ali, ele traz o Access também, junto incluso. E até interessante, pessoal, que antes de falar do Business Premium, a Microsoft ela tinha o nome do Office 365. Ainda existe licenças do Office 365, mas não da família Business.
Existem algumas licenças do Office 365 na família Enterprise, que daí já entra, são o E3 e E5, mas elas têm algumas diferenças ali para a linha Microsoft 365, tá? Mas ela ainda existe e o nome antigamente da Microsoft transformar tudo em Microsoft 365 era Office 365 como mostra, e o Business Standard ele era o Premium antes. A Microsoft não entregava as ferramentas de segurança avançadas que o 365 Business Premium entrega hoje, tá? E aí, falando sobre o Business Premium, ele entrega tudo que o Standard e o Basic entrega, mais as ferramentas de segurança avançadas. Então, dentro dessas ferramentas de segurança avançadas, a gente tem o Intune, que faz o gerenciamento de dispositivos móveis e aplicativos móveis. A gente tem aqui, tá no slide, o Azure Information Protection, que seria a parte do DLP ali, que seria o Purview, que é uma suíte onde a gente faz a gestão e governança dos nossos dados. E aí a gente pode criar, por exemplo, rotulagem de arquivos e de e-mails, criptografar arquivos. Então a gente tem algumas opções legais ali interessantes para estar criando de políticas e configurações nesse sentido de dados. A gente tem o Entra ID, que antigamente era chamado de Azure AD. O Entra ID ele faz a gestão ali de identidade e aí a gente consegue fazer a gestão de usuários, tem acesso condicional, que é para a gente fazer bloqueio, por exemplo, a empresa só faz negócios no Brasil. A gente não faz negócios fora do Brasil. Então vamos bloquear todos os acessos que sejam fora do Brasil. Vamos deixar livre acesso somente aqui. E aí, caso tenha algum colaborador que vai viajar para o exterior e precisa acessar de lá os dados da empresa, o seu e-mail, por exemplo, é só ele entrar em contato com o time que gerencia, o time de TI, que eles fazem essa liberação. Mas claro que aí tudo com regras também de acesso, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema ou invasão, tá? Entrega o Defender também, que eu já falei no slide anterior, mas não está mostrando aqui nessa imagem, mas ele entrega o Microsoft Defender, e aí o Defender for Business, ele faz a varredura ali dos seus e-mails, do seu SharePoint, dos arquivos SharePoint, dos arquivos do OneDrive. Eu vou falar mais um pouquinho para frente aí sobre ele. E aqui está mostrando também, pessoal, ali na imagem, o Windows Virtual Desktop, que agora na verdade chama Azure Virtual Desktop. O Azure Virtual Desktop é um recurso onde a gente cria máquinas virtuais, cria pools de máquinas virtuais e libera essas máquinas a acesso remoto para os colaboradores da empresa. Claro que aí tem valor de máquina virtual que entra, uma cobrança lá pelo Azure, né? Mas aqui o que está mostrando ali o ícone seria mais como se fossem aquelas calls de acesso que tem no Windows Server. Então, quando você vai acessar essas máquinas remotamente no Azure, você precisa ter uma licença do Business Premium, por exemplo, que ela já entrega a call, senão você teria que comprar a call separado ali. E o Business Premium hoje ele entrega essa licença aí para quem utiliza já ali os pools no Azure Virtual Desktop. Aí o Business Premium ele entrega produtividade e segurança abrangente para pequenas e médias empresas, então a gente tem colaboração em tempo real, habilitar o acesso seguro a aplicativos de trabalho, que foi aquilo que eu falei do acesso condicional, que a gente pode fazer configurações. Por exemplo, a gente pode fazer outra configuração que a gente pode fazer, por exemplo, que os acessos aos aplicativos, aos dados da empresa, sejam só por dispositivos que estão cadastrados, registrados no Intune. Então, a gente pode fazer também esse tipo de política ali para que não tenham acesso de dispositivos que não estejam registrados, cadastrados no Intune. Proteja-se contra ameaças cibernéticas e proteja os dados, que aí entra a parte do Defender e do Purview, que a gente faz ali toda essa segurança ali dos dados da empresa, que é o ouro da empresa, né? Hoje em dia, foi aquilo que a gente falou no slide anterior. Muitas vezes, quando a empresa tem roubado seus arquivos, seus dados, eles acabam não conseguindo, muitas vezes, recuperar e dar continuidade no seu trabalho. Então, muitas vezes pode acabar fechando as portas. Então, por isso que os dados da empresa hoje é o ouro da empresa, onde está tudo que a gente precisa saber, todo o histórico está ali. E aí proteja dispositivos pessoais e de propriedade da empresa. Que aí, pessoal, entra o Intune, como eu já falei dele, onde a gente faz essa gestão. Mais para frente eu vou até mostrar um slide legal onde mostra ali um aparelho de celular utilizando um perfil de trabalho e o perfil pessoal. Então, onde um não vai ter comunicação com o outro e nem vai conseguir salvar nada no outro, vice-versa. Então, é algo bem interessante também que a gente bloqueia esse tipo de acesso em dispositivos pessoais e dispositivos corporativos também. Aí, falando mais um pouquinho aqui, o que o Business Premium entrega. Caixa de correio Exchange 50 gigas,
Ele entrega 1 TB no OneDrive por usuário, 1 TB de SharePoint e mais aqueles 10 GB por usuário licenciado, como eu tinha falado para vocês. O Teams tem algumas limitações, comparado com o Teams Premium, por exemplo, mas a maioria dos recursos básicos aí que a gente utiliza está liberado, e ele tem até 300 usuários por reunião. Ele tem essa limitação, que se a gente precisar de mais, aí o Teams Premium que vai entregar um diferencial nesse sentido. O pacote Office pode ser baixado e instalado em até 5 dispositivos por usuário. Então, o usuário pode ter mais de um dispositivo, por exemplo, um celular, um tablet e um notebook, e ele pode instalar o pacote Office nesses três que vão estar licenciados. Aí ele entrega o Azure Information Protection, que é o Purview, que eu já falei um pouquinho, o Intune, o Defender for Business, que é o Defender para o 365, e acesso condicional, que é o Entra ID, onde a gente pode fazer essas configurações de acesso condicional, e MFA também, que é algo bem importante, né, pessoal? Hoje em dia aí, para os acessos, a gente habilitar o MFA para os colaboradores, aí tanto faz se vai ser por token, se vai ser pelo aplicativo do Authenticator da Microsoft, ou se vai ser por mensagem de texto. O importante é que a gente tenha ali o nosso MFA habilitado para todas as contas aí, todos os usuários da empresa. Aí, vou fazer um tour agora pelo 365, falar um pouquinho aí, criar uma solução para gerenciar seu negócio com segurança, de qualquer lugar. E aqui é um desafio, pessoal. Falando aquela empresa que eu falei no começo, a Northwind Corporate, né? Aqui fala que os funcionários das empresas, os funcionários de venda da empresa estão trabalhando remotamente, e aí eles precisam comunicar com a gerência, sobre preços de clientes, fornecedores que fecham um grande negócio. Mas eles têm ferramentas de comunicação legadas, ou seja, eles não utilizam o Teams, e envios de anexos dificultam a colaboração em tempo real. Então, ou seja, com o Teams ali hoje, por exemplo, a gente consegue trabalhar em tempo real utilizando ali, dá para abrir até arquivo pelo próprio Teams e trabalhar em tempo real. Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, tem um funcionário que está em Campinas, e aí a gente pode trabalhar ao mesmo tempo naquele mesmo arquivo, que a gente vai estar vendo o que o outro está fazendo, e com isso vai ficar salvo esse arquivo nosso ali que está no SharePoint, por exemplo, ou no OneDrive está sendo compartilhado. E aí cria problema de controle de versão com isso, né? Então a gente trabalhando junto ali em colaboração em tempo real, a gente não tem esse tipo de problema. Então aí os colaboradores acabam utilizando diferentes ferramentas e aplicativos para criação, comunicação e armazenamento de documento, o que pode gerar muitas indas e vindas e diminuir o trabalho e a produtividade. Então, esse é um desafio que a empresa tem, e com isso a gente tem, com o 365 Business Premium, a gente consegue sanar esses problemas, resolver esses problemas que a empresa está tendo. E aí a colaboração em tempo real que eu falei do Teams. A equipe de vendas pode utilizar o Microsoft Teams em colaboração em tempo real, eles podem conversar, compartilhar arquivos e todos verem a mesma tela ao mesmo tempo. Então foi aquilo que eu falei, a gente consegue trabalhar em tempo real junto, independente de onde o colaborador está, e aí com isso a gente tem uma colaboração ali e controle de versão muito bem estruturados, tá? E aqui a gente traz um dado legal ali que 76% das empresas norte-americanas adotaram o trabalho remoto devido à Covid. Então, durante a pandemia, aqui também no Brasil, não só nos Estados Unidos, a maior parte das empresas a gente teve que trabalhar de casa, né, remotamente, e muitas empresas se mantiveram ali remotamente, outras híbridas, outras voltaram presencial, mas não que o 365 Business Premium não possa resolver também ali dentro de casa, não que ele não vai entregar a mesma coisa. É claro que aí a gestão, como está dentro de casa, é um pouquinho diferente quando você tem colaboradores, dispositivos que estão fora da rede da empresa, né? Então, mas ele pode colaborar muito bem ali se todos os colaboradores estiverem trabalhando presencialmente. Aí acesso não autorizado a dados de trabalho. Aí é mais um problema que a Northwind Corporation está tendo, onde os funcionários precisam ter acesso aos dados de trabalho enquanto trabalham de casa ou estão em viagem. Mas aí o problema é que tem uns atacantes que ficam ali fora da empresa, né, que tentam acessar para obter informações de trabalho ou roubar senhas, por exemplo. Então é isso que a gente tem que fechar o cerco ali dos atacantes para que a gente não tenha nenhum problema de acesso como que fala? De roubo de senha ou roubo de dados ali, tá? E aí a solução
que é habilitar o acesso seguro aos dados de trabalho. Então, com o 365 Business Premium, a gente tem o Entra ID P1, que é o Premium 1, e aí ele entrega acesso condicional e aí entrega o MFA. Então, é algo que é importante que a gente faça essa configuração. A política de autenticação de multifator do MFA e as políticas de acesso condicional para ajudar a garantir que apenas as pessoas certas tenham acesso ao trabalho, aos dados, né? Por exemplo, o acesso condicional e o MFA, você pode definir políticas para bloqueio de acesso ou exigir autenticação adicional quando vir uma tentativa de entrar em um país no qual você não faz negócio. Então, foi aquilo que eu falei. A gente pode bloquear o acesso ou pedir para ele fazer um MFA, é, né, quando tiver esse tipo de acesso. E, claro, também existem algumas configurações também que a gente pode estar fazendo. Por exemplo, é o que a Microsoft chama de viagem impossível. A gente tem um colaborador que acabou de fazer um acesso em São Paulo. E ao mesmo tempo ele fez um acesso, vamos pular em Fortaleza, em 15 minutos depois. Não dá tempo dele sair de São Paulo em 15 minutos e chegar em Fortaleza. Ele levaria horas para fazer isso. Então a Microsoft entende que aquilo ali está sendo um acesso não verificado, né? Então aí ela faz o bloqueio daquele usuário. Então a gente tem essa parte também de configurações para estar fazendo de políticas ali dentro do acesso condicional. E aí aqui mais um problema que a empresa está tendo, que é a parte de ransomware, né? Durante a época mais movimentada do ano, os arquivos de missão crítica da Northwind Corporation foram inutilizados, e aí hackers usaram o ransomware para criptografar arquivos, exigindo pagamento de chave de criptografia, que é o que mais acontece aí, eles pedindo moeda criptografada para poder liberar os dados. A gente já viu acontecer muito, que a gente trabalha em consultoria, a ver muito esses ataques de ransomware. A gente já viu muito acontecer do pessoal pagar as moedas criptografadas e ter de volta os dados e muitas vezes não ter de volta os dados. Então é algo que a gente sempre fala, quando precisarem de apoio nesse sentido, o ideal é não pagar nada por enquanto, nem desligar nada e deixar a gente chamar especialistas ali de segurança para fazerem o trabalho ali de varredura, procurar de onde está vindo e tentar resolver o problema sem ter que pagar aí as moedas criptografadas para os atacantes, tá? E aí a solução para proteger se contra o ransomware é que o Defender, o Business Premium entrega o Microsoft Defender, né? Então o Defender impede o acesso ou não autorizado a pastas comuns, como áreas de trabalho e documentos, que aí são arquivos que vão estar dentro do OneDrive, certo? Cada usuário ali vai ter seu OneDrive de até 1 TB para estar utilizando e esses arquivos vão estar lá dentro. E aí significa que aplicativos, scripts e arquivos executáveis não autorizados não terão permissão de acesso. Portanto, o ransomware que tentar criptografar seus arquivos nesses locais será bloqueado. A gente tem um dado antigo aí que é de 2020, já faz algum tempo, né? Mas é um dado interessante, que é o custo médio de tempo de inatividade associado a ataques de ransomware aumentou para 94%. Então foi aquilo que eu falei para vocês, pessoal. É, Antes da pandemia, os atacantes olhavam muito para as pequenas e médias empresas. Após a pandemia, ali, durante a pandemia, os ataques a pequenas e médias empresas aumentaram. Então, com isso, é necessário que a gente tenha uma segurança ali avançada, robusta, né? E, e o Microsoft 365 ele protege contra ransomware de três maneiras. A gente tem um sandbox e-mail e links seguros para remetentes não confiáveis. A gente protege dispositivos com o Microsoft Defender, que aí dentro do Defender for Business a gente tem o Defender for Endpoint ali, que para fazer a segurança dentro dos dispositivos. E a recuperação de arquivos por meio do OneDrive for Business, que ou seja, os arquivos do colaborador dentro ali do seu notebook ou do seu celular, por exemplo, tablet, utilizando o OneDrive for Business, vai estar o tempo todo sincronizando seus arquivos. Então, os arquivos ficam salvos ali na nuvem, dentro do OneDrive de cada um, e não localmente na máquina. Então, é claro que aí a gente tem que ter uma segurança maior para que esses dados do OneDrive não sejam acessados de maneira indevida. Aí mais uma solução, que é defesas sofisticadas contra phishing, o que é oferecido pelo 365. E aqui está destacando sobre aquele problema que na Northwind Trader, né, eles tiveram aqui nessa imagem mostra que o colaborador recebeu um e-mail um e-mail com um link malicioso, né, para ele entrar.
E aí tá mostrando aqui que o link foi bloqueado, lá tá falando que o website foi classificado como malicioso. Então, o 365 Business Premier ele vem com o Defender, que ajuda a proteger contra phishing. Então, a gente tem proteção contra links mal intencionados, detonação de URL, tecnologia anti-spoofing e autenticação multifator, que é muito importante. Algo legal, pessoal, que está falando aqui no slide também, é que a Microsoft usando muito ali a IA. Hoje em dia, o que a gente fala sobre IA era o futuro e já é o presente, né? Talvez um ano atrás ali, a gente não falava tanto como a gente está falando hoje, a gente não vê tantas empresas ter como tem hoje a IA dentro de casa, já funcionando, trabalhando, por exemplo, o Copilot da Microsoft. Então é bem interessante aí que a Microsoft utiliza essas inteligências artificiais para modelo de aprendizagem de máquina, e além de especialistas em ameaças experientes que têm um profundo conhecimento em malware. Então, aí é um trabalho conjunto, onde a Microsoft tem os especialistas, mas também tem a IA trabalhando ali junto para poder deixar mais a segurança mais avançada aí contra o ataque de phishing. E aí, proteger dados confidenciais. Aqui, por exemplo, está trazendo também mais um problema que a empresa teve, que está a Northwind aqui, onde o colaborador cria a revisão anual de vendas da empresa e classifica como altamente confidencial. E arquivos altamente confidenciais precisam ser criptografados automaticamente. Então, é algo que a gente precisa criar de política ali, né, dentro do Purview ali, para que esses arquivos que sejam cadastrados ali como altamente confidenciais sejam criptografados. E aí, claro que tem todo um processo. Quando um outro colaborador for utilizar aquele arquivo, ele precisa fazer uma solicitação para que o arquivo seja descriptografado. Então, a gente pode, por exemplo, aqui ele está usando o nome do Carlos, né, que seria um colaborador. E aí, uma outra usuária ela vai fazer a solicitação para o Carlos para utilizar aquele arquivo que está altamente confidencial. E aí, ele vai ter que liberar para ela a criptografia para ela poder utilizar. E aí, ela utiliza aquele arquivo, edita ele da maneira que for necessário, e após isso ela vai salvar e o arquivo vai ser criptografado novamente. Então, a verificação de criptografia, essa verificação vai acontecer sempre que o arquivo é acessado, e a proteção ela permanece com o documento durante toda a vida dele. Então, é algo que é bem importante aí que o Purview aí vai entregar para nós aí, né, com a criptografia dos nossos arquivos e dados aí da empresa, tá? E aí, mais uma solução para proteger os dados confidenciais. Com o 365 Business Premium, a gente tem recursos avançados, como a prevenção de perda de dados, que é o que o Purview também vai fazer, vai trazer aí, que é a proteção de informações do Azure Information Protection, que eu falei antes. E aí ele pode ajudar a classificar e proteger dados confidenciais, como informações de clientes ou funcionários, dados comerciais confidenciais, número de cartão de crédito e muito mais. Então, ele sabe ali se tem algum dado sensível, tem alguma informação sensível dentro daquele arquivo. Então, a gente pode criar uma política ali, por exemplo. Aqui, né, tá até mostrando aqui a suíte do Purview, onde ele tá criando a prevenção para dados sensíveis. Então, a gente pode criar todas essas políticas aí dentro do Purview e aplicar elas dentro dos nossos arquivos no OneDrive e no SharePoint. E aí tem um dado legal também que sobre 55% das pequenas e médias empresas dizem que se preocupam com os funcionários que deixam sua empresa com dados em dispositivos pessoais, que é o que a gente vai falar agora aí dos dispositivos pessoais. Aqui é mais um problema que está trazendo aí da Northwind, onde dados de trabalho em dispositivos pessoais. E aqui, por exemplo, está mostrando uma gerente, né, de marketing da empresa. Ela está utilizando o telefone pessoal dela para verificar o e-mail da empresa. E ela recebe um plano de negócios confidencial e guarda ele para consulta depois. Só que ela guardou dele dentro do Dropbox pessoal dela, né? Então, assim, pessoal, esse tipo de acesso pode acontecer muitas vezes quando a gente não tem essas políticas criadas dentro do Entra ID, do Intune, do Purview. Então, muitas vezes podem acontecer sem maldade. Às vezes um colaborador ele pega algum arquivo da empresa que talvez nem tenha algum dado sensível ali, não seja um arquivo altamente confidencial,
mas é um arquivo empresarial, um arquivo que não é de propriedade dele, é da propriedade da empresa. E aí ele acaba salvando no OneDrive pessoal dele, ou no Dropbox, ou em algum outro lugar, e isso já está sendo um vazamento. Como eu falei, não pode ter sido algo que não vai afetar a empresa, ou algo que não, que o colaborador não fez por maldade, mas isso já está sendo um vazamento, e a gente tem que tentar evitar até esse tipo de vazamento aí. Por isso que é importante a gente ter a gestão ali dos dispositivos pessoais que acessam os dados da empresa. E aí a gente traz mais um dado aqui, onde 64% das pequenas e médias empresas permitem que os funcionários acessem dados de trabalho em telefones e computadores pessoais. Ou seja, boa parte, aí, mais da metade das empresas liberam que os seus usuários acessem e não tem gestão sobre isso, não fazem uma gestão sobre esses dados, o que é algo que é muito importante a gente ter essa gestão. E aqui é a solução, pessoal. Com o 365 Business Premier, a gente tem um Intune, que ele faz essa gestão dos dispositivos corporativos e dos dispositivos pessoais. Aqui uma imagem bem interessante daquela colaboradora de marketing, da gestora de marketing do slide anterior, onde aqui o dispositivo dela, o celular dela, está mostrando os aplicativos pessoais e os aplicativos gerenciados corporativos. E aí, com isso, com essas políticas, o que que acontece? Quando ela abre o e-mail dela, por exemplo, ela vai abrir dentro do perfil de trabalho. O perfil de trabalho, ele não tem acesso ao perfil pessoal e vice-versa. O perfil pessoal também dela não vai ter acesso. E caso ela tente fazer ali, salvar o arquivo no OneDrive pessoal dela, por exemplo, num Dropbox, ele não vai permitir. Ele vai bloquear por conta das políticas que a gente criou. E aí sim ela salvar aquele dado dentro do OneDrive corporativo dela ou dentro do SharePoint, beleza, tá liberado, pode fazer. Então, os aplicativos de trabalho podem ser separados dos aplicativos pessoais, como eu já falei, e os administradores podem especificar que os documentos de trabalho e anexos sejam salvos apenas em compartilhamento de trabalho autorizados e seguros, como o OneDrive for Business aí, que foi o que eu acabei de falar, que a gente pode salvar os arquivos confidenciais nele e aí não vaza nada para a parte do perfil pessoal do colaborador. E aí um dado sobre os dispositivos pessoais, onde 50% do dispositivo dos funcionários, em média, são configurados com protocolo de segurança adequados. E menos de um em cada cinco diz que todos os funcionários recebem treinamento de segurança. Algo muito importante também, pessoal, para qualquer tipo hoje de recurso que os colaboradores vão utilizar, é necessário ter treinamento. Isso daí, seja para o Intune, que tem uma abordagem diferente do AD, hoje, do Active Directory, para acessar a máquina e tudo mais. O Defender também ali, às vezes pode aparecer alguma coisa na máquina, então tem que ter um conhecimento. Então é necessário que os colaboradores façam ali um treinamento, mesmo que seja um treinamento básico, mas que ele entenda as ferramentas que eles estão utilizando hoje e como funciona. E claro que, se um colaborador for levar o dispositivo pessoal dele e precisar acessar, a gente tem que fazer todo o cadastro no Intune e explicar para o colaborador que o dispositivo dele vai ter o perfil de trabalho e o perfil pessoal, e aí ele não vai conseguir, por conta das políticas, fazer a cópia de um perfil para outro. Então, os dois perfis não se conversam, e isso é necessário que o colaborador entenda para ele saber utilizar da melhor maneira possível. Bom, água aqui. E aí, falar agora um pouquinho da proteção de ponto de extremidade de nível empresarial com o Defender for Business. O Defender for Business, pessoal, vou falar um pouquinho primeiro do Defender. O Defender, quando a gente fala a palavra Microsoft Defender, a primeira coisa que vem na cabeça de muitas pessoas é o antivírus, né? Que vem nativo no Windows. Ele melhorou muito do que era antigamente, né? O Defender está muito mais robusto, entrega praticamente as mesmas coisas que muitos antivírus para as máquinas. Eu estou dizendo de antivírus nas estações de trabalho. Entrega praticamente os mesmos recursos que os outros antivírus pagos aí oferecem hoje. Mas o Defender da Microsoft, ele é muito mais amplo do que isso. Ele não é só um antivírus para a máquina. A gente tem o Defender, várias camadas dele, vários Defenders, né? A gente vai falar aqui sobre o Defender for Business, que é o que ele faz de nível empresarial, e ele vai fazer uma verificação dos seus e-mails, do Exchange, vai fazer verificação do OneDrive, vai fazer verificação do Exchange. Então ele vai verificar todos os seus dados empresariais.
A gente tem o Defender for Cloud, que é no Azure, que é a nuvem da Microsoft, onde ele faz a segurança ali dos recursos, dos workloads dentro do Azure. Claro que aí tem algumas particularidades lá, mas ele trabalha com IA também, trazendo recomendações ali de algumas demandas que você pode fazer dentro do Azure para resolver alguns problemas, da mesma maneira que o Defender for Business entrega. E o Defender for Business ele vai trazer também o Defender for Endpoint para que a gente possa instalar na máquina. E aí sim, quando a gente tem o Defender for Endpoint, o antivírus da máquina ele acaba ficando mais robusto, porque ele recebe atualização e com essas atualizações vem muito mais recursos avançados que o Defender hoje, o Defender gratuito que vem nativo não entrega. A gente tem o Defender for Servers também, que faz a parte de defesa ali dos servidores. E a gente tem alguns outros, por exemplo, Defender para identidade, que daí também faz segurança na parte do Entra ID ali, na parte de identidade. Então, o Defender tem várias camadas ali que a Microsoft entrega, tá? E aí, falando um pouquinho aqui do Defender for Business, né, que é o que o 365 vai entregar. Então, proteção de nível empresarial, como eu falei antes, segurança para todos os dispositivos com proteção de última geração. Ele é fácil de usar, simplifica a integração com a configuração baseada em assistente e as políticas de segurança recomendadas. E o custo-benefício. Aí dentro dele a gente tem a segurança dos endpoints, que eu falei, né, que está incluso, que aí mantém você produtivo e trabalhando com sua TI sem comprometer o orçamento. O Defender for Business hoje ele trabalha com essas plataformas, endpoints e servers Windows, Linux e macOS. Então ele está compatível com com esses sistemas operacionais hoje. Para dispositivos móveis Android e iOS, eu acho que o iPadOS também está incluso, né, dentro do Defender. E aí, Virtual Desktops, que é o Windows 365. O Windows 365 é um recurso que é de área de trabalho entregue aí na nuvem, onde a gente pode ter um acesso, pode ser até via navegador, mas acesso a uma máquina completa ali, que ela fica na nuvem. E aí, muitas vezes, essa máquina é para a gente poder trabalhar com alguma aplicação específica ou alguma máquina que seja mais robusta do que o colaborador tem hoje em dia. E o Azure Virtual Desktop foi o que eu falei dos pools lá no slide anterior, que aí ele também faz parte, a gente consegue instalar ali o Defender para fazer o gerenciamento ali dessas máquinas que estão no Azure, tá? E aí, por que elegir o Microsoft 365 Business Premium? E aí, os benefícios do 365 Business Premium, pessoal. Ele é completo e fácil de usar, ele é uma solução de produtividade e segurança, é uma plataforma em nuvem simplificada, que simplifica a implantação e coloca em funcionamento rapidamente. Reduz os custos. A redução de custos, principalmente aí, é pelo que ele entrega. Por exemplo, o custo dele comparado com as licenças do Business, da família Business, o Business Premium é o mais caro, porque ele é o mais avançado. Mas se você for pegar ele comparado com as licenças da linha Enterprise, ele é mais barato que as licenças da linha Enterprise e entrega praticamente os mesmos recursos. Só que a Microsoft, ela tem esse tipo de licenciamento, onde ela entrega vários recursos, mas ela também tem essas licenças separadas. Ou seja, você pode comprar o Exchange separado, você pode comprar o OneDrive separado, pode comprar o SharePoint, o Intune, o Defender, todas essas ferramentas têm a sua licença standalone ali separadas. Só que se você for pegar licença por licença separadas, juntar o valor delas e comparar com o Business Premium, elas vão ser muito mais caras se você comprar todas elas separadas. Então, por isso que a Microsoft faz esse pacote, onde ela traz vários recursos, e aí com isso ajuda na redução de custos ali, ao invés de você comprar várias licenças. E claro, também falando da linha Business, que ela tem a limitação de 300 licenças, ela é direcionada para pequenas e médias empresas, mas a gente pode utilizar empresas que tenham mais de 300 usuários também, onde eles utilizariam ali 300 licenças do Business e depois eles iriam para a família da Enterprise, que aí seria o E3 ou o próprio E5, tá? E aí é uma tecnologia de nível empresarial, onde tem segurança avançada, confiança empresarial alimentado por IA, e é um fornecedor de segurança mais bem avaliado, o Microsoft também, dentro do Gartner. Então, pessoal, o que o Business Premium entrega aí é algo bem robusto que a gente pode trazer, principalmente na gestão de dispositivos, gestão de aplicativos, gestão de identidade dos usuários e principalmente na parte de segurança aí com o Defender,
e com o Purview. Então, como eu falei antes, a gente tem essas ferramentas de segurança avançadas, se a gente utiliza elas trabalhando integradas, a gente tem uma camada de segurança, uma camada de gestão, gerenciamento muito mais avançadas. E aí, claro, também pela simplicidade. Por exemplo, se a gente acessa ali, os administradores, claro, acessam ali o Admin Center do 365, dentro dele você tem todos os caminhos ali para todas essas, todos os portais ali do Intune, do Perm, onde você pode acessar por ele ali e fazer essa gestão. Então, quando a gente tem todos eles trabalhando integrados, a gente também tem uma suíte muito mais avançada ali, e a gente pode ter insights, relatórios, todos eles muito bem definidos no sentido de entrega aí do que a gente precisa. É, trazendo mais umas informações para vocês, pessoal, falando um pouquinho do Intune aqui, vou falar um pouquinho do Purview também. O Intune ele faz a gestão dos dispositivos, dos aplicativos móveis. A gente tem várias configurações hoje, políticas a serem criadas, que, por exemplo, dentro que são iguais hoje ao do Active Directory. O Intune, há uns 2, 3 anos atrás, ainda faltava muita política nele, mas a Microsoft tem feito tá trazendo muita atualização, e com isso ela traz muitas políticas. As GPOs que tem dentro do Active Directory On-Premise tem dentro do Intune. Então, eu vejo muitas empresas hoje, muitos clientes que a gente tem, a Genesis tem, trabalhando no modo híbrido, mas eu também já vi muitos clientes migrando, tirando o AD, por exemplo, e levando tudo pro Intune. Eu digo isso para dispositivos e não usuários, tá? Estou falando em dispositivos. E aí, claro que o Intune, com esse gerenciamento de dispositivos, você também tem um gerenciamento de aplicativos. É bem interessante também, pessoal, a parte dos aplicativos. Falando algo antes dos dispositivos, a Microsoft matou o WSUS, né? E o Intune ele tem um próprio WSUS dele. Então a gente consegue acessar ali, fazer todas essas configurações de atualizações, validar, fazer testes antes, quando chegar atualizações novas. Isso tanto faz para Android, Windows, Mac. A gente consegue fazer todas aquelas configurações de políticas e fazer testes antes, para validar é, se aquelas atualizações elas estão funcionando perfeitamente, não vai ter nenhum problema. E aí, após isso, a gente liberar para os outros colaboradores, os outros usuários da empresa. Da mesma maneira, os aplicativos. Hoje, praticamente quase todos os aplicativos aí que eu já vi estão compatíveis com o Intune. Claro que a gente precisa pegar o pacote dele e subir lá e fazer algumas configurações de política, mas a gente tem dentro do Intune ali a loja, e a gente pode criar uma loja própria, por exemplo, da empresa, né? Uma loja dentro do Windows, por exemplo. E aí a gente pode bloquear, por exemplo, a Microsoft Store vem nativa no Windows e deixar uma loja dentro do portal da empresa para os usuários poderem instalar aplicativos. E aí, claro, são aplicativos homologados, aplicativos testados pela empresa, do qual a gente tem certeza que a instalação não vai ter problema nenhum. E aí, falando dos aplicativos ainda, a gente pode fazer também atualizações dentro dele e também validar. Por exemplo, o Google Chrome é um navegador que muitas empresas utilizam. Os usuários acabam gostando às vezes mais do Google Chrome do que do Edge, muitas vezes, e acabam utilizando ele como um padrão. E o Google Chrome sai bastante atualização. O pessoal aí que trabalha com aplicativos, atualizações, sabe disso. Que tem às vezes muita vulnerabilidade para ele, então acaba saindo muita atualização. E é importante que a gente teste antes essas atualizações para a gente validar que a gente possa fazer aí com ele, liberar ele para que seja instalado nos dispositivos. Então é bem interessante essa parte aí que o Intel entrega dessa gestão dos dispositivos, dos aplicativos. É algo diferente um pouco do que a gente tem hoje no Active Directory. Algo que é diferencial, pessoal, nessas ferramentas é que é tudo via internet. Ou seja, quando o dispositivo entrar na internet, ele está desligado, o colaborador for lá, ligou ele em qualquer lugar que ele esteja, ele entrou na internet, ele vai receber as políticas que foram aplicadas. Se tiverem políticas novas, ele vai receber tudo via internet. Então a gente não precisa de uma VPN, fechar o túnel ali para que seja aplicado essas políticas, o que o dispositivo receba, que é o que acontece com o Active Directory hoje, tá? Então é algo bem interessante o que o Intune entrega. E falando do Purview aí, ele faz a parte de criptografia, a parte de rotulagem.
é bem interessante também, porque daí a gente pode bloquear somente envios aí de arquivos, porque os arquivos são criptografados, a parte de rotulagem também de e-mails. Por exemplo, na rotulagem de e-mails, a gente cria os rótulos, e o rótulo ali que é um e-mail confidencial, ou e-mail para um terceiro. E para ele poder, às vezes, ver o e-mail, esse terceiro, você precisa cadastrar o domínio dele como confiável ali na sua suíte do Purview. Então é algo interessante que a gente pode estar fazendo aí. Essa rotulagem é bem importante e a gente pode forçar ela para que toda vez que um colaborador crie um arquivo ou um e-mail, ele tenha que aplicar a rotulagem ali do Purview nesse dado. E aí colocar se ele é um dado sensível ou se não é. E aí a gente pode ter vários tipos de rotulagem para criar. E a parte da criptografia foi aquilo que eu falei antes. Quando um usuário criptografar, para que o outro acesse, ele precisa descriptografar aquele arquivo e após a finalização do trabalho, criptografar novamente, ainda mais se for um arquivo de dado sensível. Aí, pessoal, fico para finalizar aqui, trazendo para vocês aqui que a Microsoft ela é líder no quadrante, ela é líder em 5 relatórios do quadrante mágico do Gartner. Então, ela é líder na gestão de acesso, a parte de acesso de segurança ali em cloud, é, a parte de informação corporativa, ali, arquivamento de informação corporativa, a parte do proteção de endpoints e que são dois, né? Que o Endpoint aqui, Unified Endpoint Management e o Endpoint Protection Platforms. Então, a Microsoft, com as suas ferramentas de segurança avançada, ela é líder nesse quadrante mágico da Microsoft, desculpa, do Gartner. Então, ela está com todas essas ferramentas são muito utilizadas e estão ali muito bem avaliadas, o que é algo que é muito importante aí para o nosso dia a dia, para que a gente tenha ferramentas que façam uma gestão confiável, para que o nosso ambiente corporativo esteja sempre muito bem gerido, muito bem administrado, com ferramentas confiáveis, tá? Bom, é isso, pessoal. Agradeço aí a participação. Foi até rápido, né? A nossa apresentação acabou sendo um pouquinho mais rápido do que no nosso horário aí. A gente está tendo um tempinho ainda para responder as perguntas que ficaram, que eu vi que já chegaram algumas aqui. Mas agradeço o tempo de vocês por terem aqui ouvir, acompanhar, conhecer para talvez quem não conheça ainda o Business Premium e as ferramentas de segurança que ele entrega. Claro que a gente, como Gênesis, fica à disposição de vocês, caso vocês queiram fazer alguma outra apresentação, trazer algum outro time de gestores e tudo mais para conhecer o Business Premium e as ferramentas que ele entrega. A gente tem dentro da Gênesis, por exemplo, uma jornada de segurança avançada, que é onde a gente apresenta cada ferramenta de segurança que o Business Premium entrega, mais separadamente. A gente marca ali algumas 3 ou 4 reuniões ali online, onde a gente vai fazer a apresentação de uma por uma, e aí com isso a gente consegue falar um pouco mais a fundo de cada ferramenta, de cada recurso aí avançado que a Microsoft entrega. Então, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a agenda está à disposição. Nós temos um time qualificado aqui para entregar para vocês, apoiar vocês em caso vocês precisem de serviços. A gente tem um time bem especializado que está acostumado no dia a dia aí a fazer muitas demandas ali, projetos relacionados à Microsoft. Eu fico à disposição também. Vocês têm um acesso aí junto aos AMs, mas eu fico à disposição caso vocês precisem de algum apoio, tirar alguma dúvida. A gente tem um canal aberto aqui com os nossos clientes para que a gente possa apoiar vocês, tá bom? Agradecendo mais uma vez. Não sei se a Bia tem mais alguma coisa para passar. Acredito que seja só as perguntas agora, né, Bia? Isso mesmo, Rafa. Eu fiz o envio para você. Quem mais perguntou foi inclusive o seu xará. E algumas pessoas também já se interessaram pela pergunta dele, então acredito que irá sanar a dúvida de todos. Você me mandou aqui? Mandei, mas também está no nosso chat. Eu te passei na nossa conversa privada. Rafael Ferreira, é isso? Isso mesmo. O 365 Business Premium pode ser usado para implantar o entorno na empresa, com todos os recursos que precisamos para gerenciamento de dispositivos de segurança. Bom, respondendo essa, sim, né? O Business Premium ele vai entregar o Intune com essas ferramentas. Claro que o Intune ele tem
Ele tem três versões. Ele tem o Intune Plano 1, que é o que está entregue dentro do Business Premium, e tem o Intune Plano 2 e o Intune Suite. Tem algumas diferenças, Rafael. Caso você depois queira conhecer, como eu falei, a gente pode fazer uma apresentação só sobre ele. A gente pode marcar e apresentar para vocês conhecerem e ver o que cada um dessas ferramentas entrega aí, tá? Mas com o Business Premium, a gente já tem o Itani Plano 1, onde a gente consegue fazer a gestão dos dispositivos e dos aplicativos móveis, tá? Outra pergunta, com MFA ativo, é possível invadirem a conta mesmo assim? Sim, ainda é claro que com o MFA ativo fica muito mais complicado de fazer esse acesso. Pode acontecer, eu já vi acontecer, já vi falarem aí de acontecer, a gente já pegou algum caso ou outro, mas assim, comparado com o que a gente já viu quando não tem MFA, o MFA, sim, ele traz uma segurança muito mais avançada. Então, assim, a gente, dentro do Entra ID ali, do acesso condicional e do MFA, a gente pode fazer configurações ali, criar políticas onde a gente pode manter, todo dia eu preciso que o colaborador faça MFA, beleza. Ou toda vez que ele vá acessar algum recurso, ele faça o MFA. Também, a gente pode fazer esse tipo de configuração. E também podemos fazer algumas políticas, por exemplo, ele vai acessar o e-mail, precisa fazer o MFA, mas e se ele vai acessar, não sei, o OneDrive dele não precisa. Então tem algumas configurações assim desse tipo que a gente pode fazer, mas com MFA ativo fica assim, tendo a camada de segurança fica muito maior aí para acessos e é mais difícil de um atacante conseguir fazer a invasão, tá? Vale a pena utilizar o Defender for Endpoint Plano 2 em vez de uma solução como o Kaspersky, por exemplo? Então, depende muito, o Rafael. E também teve o Wagner também que fez a mesma pergunta, né? Então, depende muito, porque depende muito do que o Kaspersky entrega. Eu não tenho tanto conhecimento, eu sei que ele é um antivírus, eu não tenho tanto conhecimento do que ele faz. Mas como eu falei, o Defender, ele não só se aplica ali somente a antivírus para a máquina, né? O Defender, por exemplo, que vem dentro do Business Premium, ele vai te entregar o Defender for Business, que vai fazer varredura dos seus e-mails, do OneDrive, do SharePoint. Então, ele não se limita somente o, o antivírus. Agora, se você estiver falando de antivírus, aí precisa fazer um comparativo do que o Kaspersky entrega e do que o Defender Plano 2 entrega aí em comparação os dois para saber, tá? Mas o Defender ele é muito completo. Hoje em dia, ele, como a gente viu ali no Gartner, o Defender faz parte de uma das lideranças ali, né? Até porque ele entrega muitos recursos. Então é bem interessante nesse sentido, mas seria interessante também fazer uma comparação aí para ter certeza de quanto do que ele entrega e o que outras ferramentas terceiras entregam também, tá? Uma outra dúvida é que o 365 Business Premium não inclui recurso do Windows Enterprise. Com isso, máquina gerenciada pelo Intunes não é possível aplicar política de papel de parede corporativo. Existe alguma alternativa para contornar essa limitação? Eu sei que o Intune exige Windows Enterprise para esse tipo de gestão. Atualmente eu utilizo E3, mas com um custo tem sido elevado. O Rafael, assim, com o Intune, o Windows Pro hoje, ele já também recebe todas as configurações, tá? Papel de parede, por exemplo. Vou deixar aqui para vocês, dentro do nosso YouTube da Gênesis, a gente tem um webinar que eu fiz de Intune no ano passado, onde eu mostro uma máquina ali ingressando no Tenant ali, né, com a conta Microsoft, a conta corporativa, e ele recebendo as políticas da empresa. Então hoje o Pro também tá, antes tinha essa limitação que o Windows tinha que ser o Enterprise, mas hoje o Pro ele já está recebendo já praticamente todas as configurações aí que o Enterprise recebe, tá? Então, se você tiver a versão Pro aí dentro do ambiente corporativo, você consegue fazer com que ele funcione. Mas tem algumas opções aí, se, por exemplo, a gente tem algumas opções que dá para fazer ali usando o Microsoft Graph, onde ele vai aplicar script ali, que vai ser por linha de comando. Tem algumas opções. Depois, o Rafael, se você tiver interesse, a gente pode, como eu falei, a gente pode estar marcando aí, fazendo uma apresentação, e eu posso estar fazendo uma demonstração até para você aí do Intune ali, e a gente pode tirar todas as suas dúvidas que você tiver. Inclusive, eu mostro as configurações, tá? A gente fica à disposição nesse sentido aí, tá bom?
Não sei se tem mais alguma pergunta, Bia? Que eu vi foram só essas. Creio que seja isso mesmo, Rafa. Muito obrigada pela sua apresentação. Pessoal, estamos à disposição, né? Eu coloquei o LinkedIn da Gênesis aqui, também vou colocar para vocês o nosso site para que vocês entrem em contato e a gente fica à disposição. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.